Bom, hoje eu quero dar para vocês uma dica que muitas pessoas toda hora me perguntam: Roberta, como é que você consegue? Um dia tá em Dubai, um dia tá no Catar, um dia tá no Kuwait, um dia tá no Brasil, um dia tá nos Estados Unidos, na Europa, tudo quanto é lugar do mundo eu tenho passado. Muitos ainda eu quero passar, ainda não cheguei, mas já chego lá. Mas as pessoas perguntam: Roberta, qual é a diferença? Como é que é lidar? Como é que é negociar com tantas pessoas que têm crenças diferentes, têm mentalidades diferentes, culturas diferentes? Como que é se movimentar no mundo do negócio em países tão diferenciados? Eu literalmente lido com 8 e 80 pessoas que têm um perfil comercial muito diferente e muito particular. A primeira dica que eu quero dar para vocês é entender um pouco do que acontece com aquela cultura. É verdade. As pessoas falam assim: não, Roberta, como é que você vai para Dubai? Como é que você negocia com os árabes? Deixa eu contar uma coisa para vocês. A primeira coisa que eu fiz foi parar tudo e entender, literalmente pedir para Deus me dar um favor e uma graça de como eu ia fazer para poder entrar no mundo árabe, que é um mundo extremamente diferenciado do mundo brasileiro. Como é que eu ia fazer do mundo americano, que eu já estava acostumada a lidar? Era algo que a mentalidade é diferente. Então eu tenho que aprender a pensar como eles, a me movimentar como eles. Então isso faz parte da cultura. Esse é o step número 1. Você tem que entender como que vive aquele grupo de pessoas que você quer atuar. No ramo de negócios, na parte inclusive familiar, como que é o movimento do mundo deles. Número 2 é entender as dificuldades daquele país. Uma das coisas que eu fiz também quando eu fui para o mundo árabe é entender que as coisas dali na realidade, o movimento da ação deles é muito diferente do nosso. Eu já sou uma pessoa extremamente acelerada, que penso e faço mil coisas ao mesmo tempo. Eles não, eles têm um tempo para tudo. Eles param 2 horas para almoço, eles têm uma cultura familiar diferenciada, tudo é diferente em relação àquele público. Já quando eu vou para os americanos, é outra mentalidade. O americano é aquele que conta a fração da hora, então 15 minutos, se puder ser só 15 de almoço, vai ser melhor do que ser 1 hora, porque o valor da hora nos Estados Unidos é diferente do valor da hora no mundo árabe. Quando você já vai trabalhar, por exemplo, com um brasileiro em regiões diferenciadas dentro do próprio país, meu Deus, eu não preciso falar nada, né? Vocês têm noção do que é. Quando eu atuo no sul, eu atuo de uma forma. Quando eu atuo lá no sudeste, é totalmente diferente. Se eu for para o nordeste, já é outra linguagem. E esse é o primeiro ponto que eu falo para vocês. Eu vou estar gravando alguns vídeos falando sobre dicas. E o primeiro deles para mim é atuar em territórios diferentes, sejam países, cidades, estados, precisa primeiro entender sobre a cultura que rege aquele local. Faça o seu estudo primeiro, não se jogue de paraquedas sem entender, porque você vai conseguir filtrar os seus erros e diminuir a sua margem de erro, até mesmo talvez queimar a sua imagem, queimar o seu produto, queimar a sua ação com eles sem necessidade. Pare, estude primeiro e aí em seguida eu te dou a dica número 2.